Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande Banco do Sul. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. À minha esquerda, o Alfonsinho, já cochichando, como sempre. Como Tudo sempre. bem, Ricardo Alfonsinho? Gosto do... Já começou. É tu e Nestor Reis, os dois. Você é coisa de advogado. Eu tô com saudade do governador. Tu tá com o governador do lado, tá feliz da vida. Ele nos abandonou, não aparece mais. Agora, hoje eu encontro ele aqui, tem que ficar conversando. E ele vai ser afastado do Senadinho por faltas, hein? Não, já, o presidente é que está me cobrando e me ameaçando. Mas hoje eu ia na reunião do Senadinho e o presidente simplesmente cancelou a reunião para quinta-feira. Quinta-feira eu vou ter uma palestra para a União de Vereadores do Brasil à tarde e aí não tenho condições de estar presente. Lá em Brasília. União de Vereadores do Brasil lá em Brasília. Puxa, então não tenho. E eu ia até hoje atender a convocação do presidente e não vai dar. Muito bem. Faz de conta. Tudo bem, governador? Tudo bem. Tudo tranquilo? Bem, tudo tranquilo. Encetada a carreira para o Senado? Não. Como não? Não, essa questão ainda tem muita água a correr embaixo da ponte, tem definição de coligações. O senhor está com uma cara de candidato? Como é que... Não. Vamos ver. Tem cara de candidato eleito. Sim. Cara de candidato eleito. Quer ter cara de candidato não ajuda nada. Tem que ter cara de candidato eleito. É páreo corrido, doutor Argolo e doutor Eduardo Lima Veiga. Prazer tê-los aqui novamente. Prazer é todo nosso. O senhor sabe que o senhor engrandece aqui a audiência do programa, qualifica sob maneira. Muito obrigado. Então... Eu também acho que é páreo corrido. Páreo corrido. Tranquilamente. Tá charme, nada. Não é, eu estava falando aqui com Mas quando o político diz que não é candidato, é porque... Doutor Argolo, doutor Eduardo, estou falando aqui com o presidente Alfonsin, que é o presidente do nosso Senadinho, e eu dizendo a ele da dificuldade de tu olhar para o Congresso Nacional e ver que as coisas não vão mudar como deveriam mudar, infelizmente, pelo sistema partidário, pelo sistema eleitoral, por tudo aquilo que a gente enxerga, pela pouca renovação, e nós falávamos aqui fora do ar, o que vai significar de pouca renovação no Congresso Nacional, Câmara Federal vai ter 20% de renovação, se tiver. Se acaso. Então, isto, claro que tem que ser levado em conta antes de efetivamente tomar uma decisão como essa. E segundo, tem a decisão que passa pela uma coligação, que pode o partido ter que utilizar as 2 vagas para o Senado. Isso pode acontecer. Então, não é uma decisão tomada e eu acredito que, diferentemente de outros momentos, nós temos uma eleição que tudo que está aí pode mudar. Tá? Tanto em nível federal como estadual, uma eleição de 45 dias de campanha, vai começar no dia 16 de agosto, quer dizer, tem o primeiro turno dia 7 de outubro, uma eleição com campanha, muito pouca campanha. As convenções terminam no dia 5 de agosto, diferentemente de anos anteriores, onde as convenções aconteciam em julho. Metade de julho tinha terminado todas as convenções, então é totalmente diferente do resto. Vai ter 100 metros rasos. E 100 metros rasos e muita coisa vai acontecer de alteração nesse processo. Quer dizer, quando tu vê 23 candidatos a presidente, quantos vão ficar durante essa caminhada até as convenções? Muitos vão ficar no caminho, não vão ser candidatos. Então, este quadro vai se alterar muito. Mas para o Senado, eu vou dizer, uma das eleições mais fáceis esse ano é para o Senado aqui. É das mais fáceis que tem. Não é assim, não. Não, tendo 2 candidatos da estirpe de Germano Rigoto, em primeiro lugar, e Ana Amélia Lemos. Eu acho que o Paulo Paim sofre um prejuízo brutal do seu partido, até por não ter tomado posição, nem em defesa do partido, nem de nada, nem em defesa de Lula. Não apareceu no Paraná, não apareceu para nada. Sumiu do mapa. Ele estava no Paraná. Olha, que eu li que ele não. Lá naquele dia apareceu. da visita ele estava. Viu? Ele foi na visita? Foi, eu vi lá. Sim, mas e aí? Mas lá o carro de som, não sei lá no sindicato eu não vi. Lá no sindicato eu não vi. Lá no sindicato não, ele estava escondido. Mas no Paraná eu vi.
Então vocês acham que os petistas que têm... Que é uma postura diferente do Olívio, por exemplo, e que o Olívio diz assim, não, está errado, tem que mudar, tem que fazer autocrítica e tal. Esse não foi nem em São Paulo, nem no Paraná. Mas ele disse que não ia, ele não ficou quieto no canto. Que se posicionou, também não foi. Se posicionou desde o início, sem pactuar com as coisas do PT, foi o Tarso. O Tarso simplesmente recolheu os flaps e ficou na dele. Ele não tomou posição nenhuma a favor do partido. Ele inteligentemente acho que se recolheu. Até porque não tem mais pretensão nenhuma. Segundo ele disse, é cargo político nenhum. Existe uma diferença, num momento como esse, de alguém que não tem mandato e que não tem pretensões de concorrer. Claro. 2 casos que foram citados aqui, do Olívio e do Tarso, os 2 estão sem mandato e dizem com todas as letras que não têm pretensões de concorrer. Então, é claro que qualquer posição que eles assumam tem muito menos cobrança do que quem tem mandato e tem a expectativa, tem o desejo de candidatura. Então, claro que a cobrança é muito maior, por omissão ou não, ou pela participação de manifestações e tal. Hoje tivemos a ação da Polícia Federal no Senado da República e na Câmara Federal contra o senador presidente do PP e contra um deputado também do PP, que são seus conhecidos, obviamente. Você conviveu com ele? Esse deputado eu não conheço. O senador Ciro Gomes, na época... Ciro Nogueira. Na época que eu estava no Congresso Nacional, ele era deputado federal. Depois ele foi para o Senado. Então eu cheguei a conhecer... Ele era deputado em 5 mandatos. Mas nessa época, o Ciro Nogueira era um deputado que não tinha maior projeção, não tinha uma participação efetiva. Eu te diria o seguinte... Quando se fala em baixo clero, tem baixo clero que tem lideranças, são líderes, são pessoas que ocupam presidência de comissão, mas sendo do chamado baixo clero. Naquela época, o Ciro Nogueira não tinha nenhuma participação, nem em comissões, nem em liderança, nada. E depois ele foi crescendo dentro do PP, e chegou ao Senado Federal e chegou à presidência do Partido Progressista. Agora, o que é incrível é que isto que provavelmente está sendo investigado pela Polícia Federal, que foi hoje, bateu no Senado, bateu na Câmara, pode ter certeza que são fatos que devem ter ocorrido depois da deflagração da Lava Jato. Continuidade. Eu não tenho a menor dúvida que a Polícia Federal está investigando coisas erradas que ocorreram bem depois da deflagração da Lava Jato. Então, tem pessoas mas eles já estavam na Lava Jato. O problema agora foi por cerceamento das provas, especialmente uma testemunha-chave lá, que era o assessor dele mesmo, o Ciro Nogueira, né? Então, ele começou a subornar o cara para não... Começou a pagar, literalmente, para o cara não denunciar. Eu vi a senadora... E até mudar um depoimento. Eu vi a senadora Ana Amélia acreditar a ele, Ciro Nogueira, a conquista desses tantos deputados que passaram para o PP agora. 5 passaram. 5? De 45 para 50. Passou o PMDB, né? 45 para 50. Foi dos partidos que mais ganhou. 51. Então foram 6. A vergonha, né, Alfonsinho? A vergonha de 80... Me ajudem, 83 deputados que mudaram de partido na janela. No Rio Grande do Sul, nenhum. 18% dos deputados federais, doutor Eduardo, mudaram de partido aproveitando a janela. Isso demonstra a falência do sistema partidário. Quer dizer, um quinto do Congresso, 83 da Câmara. É um absurdo. É fantástico isso. E em cima do quê? Em cima da compra da grana. Em cima do dizer, olha, eu vou te conseguir durante a tua campanha eleitoral, do fundo, nós vamos garantir 1,5 milhão, nós vamos garantir 2 milhões para a tua campanha eleitoral. Porque o PP não vai ter candidato a presidente, então o dinheiro vai todo para os deputados. Mas não é só o PP, outros partidos. Não, mas essa foi o que o Ciro Nogueira vendeu. Ele conseguiu que o PP vai ter uma verba grande e não vai ter candidato a presidente. Vai todo o dinheiro, vai para os deputados. Vamos ao minuto do Sesc, repetindo. Ao Sesc com seu minuto. Minuto Sesc. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
O 13º Festival Palco Giratório Sesc Porto Alegre está com os ingressos à disposição. Entre os dias 4 e 26 de maio, a capital gaúcha receberá mais de 100 sessões artísticas com ingressos a partir de R$10. Os tickets podem ser obtidos nas unidades Sesc de todo o estado e pelo site do evento www.sesc.rs.com.br/palco giratório. Além de ser um fomentador cultural com espetáculos e apresentações, o Festival Palco Giratório Sesc também é um agente promotor de diálogos, troca de experiências e conhecimentos. Nesta edição, o evento conta com grupos de grande bagagem nas artes cênicas vindos de 13 estados do Brasil. São ao todo 43 grupos, muitos deles integrantes do 21º Circuito Nacional Palco Giratório. Mais informações pelo www.sesc-rs.com.br/palco giratório. Vem para o Sesc. Minuto Sesc. Sesc, a força do sistema V-Comércio ao seu lado. Doutor Argolo, mais um escândalo hoje. Onde se mexe nesse país tem escândalo, tem rolo, tem corrupção. Agora do INSS, de novo, né? De novo. Pessoas se aposentando por incapacidade de forma fajutada, com verdadeiros artistas representando essas pessoas. Pessoas em licença também da mesma forma, com funcionários do INSS aliciados, inclusive médicos. Como é que o senhor encara isso? É uma vergonha esse país. Eu acho que não estou a par, não tinha visto que tivesse algum médico envolvido. Estourou hoje. Eu tenho visto com frequência... Tem médico que dá um laudo. Né? Sim, mas o que eu tenho visto com frequência é pessoas que recorrem à justiça, têm o seu benefício negado lá no INSS, recorrem à justiça e o juiz determina que a pessoa receba o benefício. Não, mas não foi isso. Então, agora nós estamos falando de uma coisa diferente que eu não estou a par. Uma pessoa sadia, em vez dela ir para a perícia... Isso já vi muitas vezes, sim, mas eu vi via judicial. O médico... Hoje em condições estratosféricas. É uma coisa assim que supera os 100 milhões de reais. O roubo dessa gente dentro do INSS. Chegaram a ver hoje, né? Estourou. Não, mas mesmo no caso, eu queria fazer duas observações, uma quanto à política, mas é que mesmo no caso do processo judicial, no geral, há uma perícia médica envolvida, porque o juiz também não dá da cabeça dele. Claro. Como é que funciona? Ele disse assim, olha, eu fui lá, me submeti à perícia, essa perícia foi mal feita, foi bem feita, mas a avaliação do INSS está mal feita. Então, você entra com um processo, inicia-se uma prova, e em algum momento ali, o laudo pode ser bom ou pode ser ruim. Quer dizer, mas é feita uma prova em que, em muitos casos, essa prova é falsa, em que aí pode ser até falsa com o conluio do juiz, ou sem o conluio do juiz, com o conluio de alguém. Não digo que haja conluio do juiz. Até pode ser. Eu nem insinuo isso. Mas é que eu digo assim, quando a perícia é feita pelo perito do INSS, eu não me lembro de ter visto uma perícia feita pelo perito do INSS, pelo médico perito do INSS, que tivesse gerado algum problema ou alguma suspeição. Eu não tenho memória de um médico perito do INSS ter sido afastado ou processado, etc., por estar envolvido em alguma atitude ilícita. O que eu vejo e ouço falar, né, é que o perito do INSS nega o benefício e, via judicial, não sei por que caminhos... Agora, é isso. Tu está falando de outra coisa que eu não sei. São aposentadorias concedidas, são licenças concedidas, tudo isso passando pela justiça. Nem nada passou pela justiça. É que tu está acrescentando um fato que para mim é novo. Não, estourou hoje. A polícia hoje desbaratou essa quadrilha e prendeu um monte de gente. Exato. E aí tu está acrescentando uma coisa que para mim é um fato novo, que havia médicos, peritos do INSS. A notícia foi que
que Não, tu está acrescentando aqui para nós, tu está trazendo a notícia. Trazendo a notícia que eu vi. A notícia que eu vi no rádio é que havia uma acrescentando ao que eu conhecia. Não sei se tinha médico envolvido, eu não sei. Eu não sei. Isso eu não sei dizer. Laudo concedido por médico. Laudo concedido por médico. Agora, se o médico foi engambelado também, eu não sei. Eu estou dizendo que eu vi. Claro, não participei dessa investigação. E os detalhes vão surgir a partir de hoje, né? Amanhã que a gente vai ter mais detalhes se tem médico ou não. Eu não posso afirmar que tem. Eu ouvi que tem. Só isso. Eu acho que... Mas essa não imagino que até agora não passa de uma comadrice. Isso é um disque-disque. Eu, lá no sindicato, penso que com facilidade chegaria para mim a informação de, olha, tem um médico envolvido, um médico perito lá do INSS envolvido num ilícito qualquer. Eu penso que isso chegaria com alguma facilidade para mim lá no sindicato. Por isso que me surpreende e por isso que eu acho que tu faz bem em dizer, olha, por enquanto é um diz-que-disse. Ouvi dizer de alguém. Eu ouvi a notícia como todos ouviram. As pessoas que ouviram a notícia ouviram assim. Mas em São Paulo, né? São Paulo? Não é aqui no Rio Grande do Sul. Não é no Rio Grande do Sul. Não, mas que seja em São Paulo. Mas eu não tenho notícia de um fato anterior ligando qualquer perito, qualquer médico perito do INSS. Se debateu muito tempo. Porque... O que não quer dizer que não possa acontecer com o médico. Claro. Nós vimos o escândalo das próteses aí, que nós temos questão de afastar da categoria essa gente que nós não queremos como colega. Isso aí pode acontecer. Aí. Tem escândalos de cirurgias plásticas. Dizendo que com o médico não acontece. Tem escândalos de cirurgias plásticas, tem escândalos variados. Tem médico que está preso, agora parece que está em casa com tornozeleira. Tem toda parte. Mas eu queria voltar um pouco... Tem jornalista, tem tudo. Ao financiamento dessa campanha e ao fundo partidário. São quantos bilhões? 1 bilhão e 800 milhões. É isso? Eu acho que esse é o número, 1 bilhão e 800 milhões. Eu tinha a impressão que fosse um pouco mais. Mas, de qualquer forma, se debateu muito... É porque tem o fundo partidário e o fundo eleitoral. São dois fundos. Os dois. E é isso aí, porque eu tinha na cabeça que eram quase 4 bilhões os dois juntos, tá? Que foi depois do debate da troca do financiamento da campanha, que não podia pessoa jurídica, tal, então houve um decréscimo no valor que os partidos possuíam, e se criaram esses dois fundos, então, que financiam as campanhas. Eu vi esses dias na televisão um comentário de que em nenhum lugar do mundo existem esses dois fundos com financiamento público, né, para ser entregue aos partidos. Nós tínhamos que voltar, de alguma forma, a uma coisa um pouco mais pura, né? Porque não é possível. Os senhores estão se dando conta que o que o governador Rigoto está descrevendo aqui já é uma forma de corrupção dos candidatos que vão concorrer. Com que dinheiro? Com esse dinheiro público. Nós estamos dizendo assim que não há ilegalidade no que foi feito, mas a troca já de 80 e tantos deputados num Congresso que tem 513, nós estamos falando por benefícios no financiamento de campanha, por ofertas desse dinheiro que vai ser usado como propaganda eleitoral. Nós estamos vendo que isso está mal. E está mal por quê? Porque esse dinheiro é entregue para que seja feita a propaganda de campanha. E ele é entregue na mão de poucos que administram isso e que estão usando já para seduzir candidatos para irem para cá ou para lá. E estão seduzindo uns em detrimento de outros. Então, isso é dinheiro público que está sendo mal usado, de forma leviana, para dizer o mínimo. Está mal, isso está mal, nós precisamos mudar essa forma de eleição. Isso já está deturpando uma eleição que já vai ser curta, que vai ter pouco dinheiro, e esse dinheiro já está sendo usado para comprar candidatos. Veja que quando a população está aí na rede, na rua, em toda parte, pedindo renovação, né? Já os políticos tomam as suas providências, aqueles que estão lá, hoje eleitos, já tomam as suas providências para que nada disso aconteça e que fique garantida a permanência dos mesmos. E sem contar que esses fundos são geridos, a definição de quem vai receber, por exemplo, até pega qualquer um dos partidos políticos e vai definir como é que vai ser a distribuição, o presidente nacional, por estados. Então, pode favorecer o seu estado em detrimento de outro, mandando mais recursos para o seu estado, os estados da sua região. Porque
é o presidente nacional que define. Falta critério para a definição dessa distribuição. Aí chega no Estado. O presidente do partido no Estado também tem todo o poder de fazer a distribuição, por falta de critério. Então, ele pode definir... Você viu que comprou um helicóptero? Não, mas isso não é aí que está o detalhe. Essa questão da distorção, que o doutor Eduardo coloca, essa distorção não acontece só na eleição. Essa distorção, este fundo, ele é um dos fatores que levam a que nós tenhamos 35 partidos legalizados e 75 em fase de legalização. Por quê? Porque o pessoal fica de dono do partido, é um bom negócio. É um ótimo negócio. É dono de um partido, recebe, porque o fundo é distribuído, parte dele independente de número de deputados, todos os partidos recebem o fundo, o presidente pega esse recurso e faz o que bem entende. Tem controle mas ele está atrelado ao número de deputados. E se o senhor me permite, governador... Não só. Por exemplo, se cria um partido, doutor Francisco, doutor Eduardo, se cria um partido... Independente da representação que tem no Congresso Nacional, tem um pedaço do fundo que é distribuído entre todos os partidos. Porque o Bolsonaro tem 2 deputados federais. Não, mas é que tem um mínimo que todos recebem. Que todos recebem. Todos recebem. E depois, dependendo do número de candidatos. Mas não é, mas é assim, é que quanto mais partidos houver, maior tem que ser o fundo. Sim. Porque tem uma hora assim, se tiver só 2 partidos, ou 3 partidos, alguém ia dizer, não, mas espera aí, 4 bilhões para 3 partidos, isso é um exagero. Mas se eu tenho 30 e quantos partidos? Sim. 35 legalizados. 35 partidos? 4 bilhões até aqui, para dividir entre 35. E se eu tenho mais 70 em vias de legalização, em algum momento alguém vai dizer, não, mas são 100 partidos, 4 bilhões é pouco. Eu vou precisar de 10 bilhões para dividir entre 100 partidos? Então isso não vai ter fim. Porque, assim, como eu estou distribuindo dinheiro, cada vez mais se justifica que eu tenha mais partidos. E como eu tenho mais partidos, cada vez mais eu preciso de mais dinheiro público. Mas, assim, e tem uma lógica, eu fico... como as pessoas às vezes perdem noção das coisas. A gente vê esse debate do fundo partidário e do fundo eleitoral, eram os deputados... tratando da necessidade que eles tinham de que o eleitor soubesse das suas campanhas. Eu confesso aos senhores, eu sei que o debate eleitoral é necessário, mas no que me toca, neste momento, eu dispenso isso. Eu transfiro aos partidos o ônus de fazerem chegar até a minha campanha eleitoral. Eu dispenso que eles façam isso com dinheiro público nesse momento. Se me toca essa opção, eu digo solenemente assim, eu dispenso os senhores de usar dinheiro público para fazer campanha. Façam isso, o ônus é de vocês, de arrecadar com as forças que tiverem para fazer campanha. Porque não é possível mais. Rapidamente. Eu acho que é um sistema, não este, mas que seria uma ideia de fazer uma coisa justa se houvesse, primeiro, fundamental, não ter financiamento de empresa. Porque financiamento de empresa nós já vimos no que deu. Dá no que dá. Aliás, tem muito cuidado para dizer isso. Mas onde está a iniciativa privada, está a corrupção. Onde está a iniciativa privada, volta e meia, vou dizer volta e meia, está a corrupção. Não existe político. Não existe político. Quando está só iniciativa privada. Quando só tem Estado. Quando tem só iniciativa privada. Sem Estado, frequentemente tem corrupção. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo com o nosso aeroporto. Esses 36 milhões não foi o Estado que consumiu. Isso está no bolso de uma empresa. O Cais do Porto. Não, estamos falando do aeroporto. Não, o Cais do Porto também. Não. O Cais do Porto também. Eu vou fazer uma correção, se me permite. Não, pois não. Se eu estiver errado, por favor. No caso do aeroporto, foi um equívoco de uma estatal. Quem fez o projeto, e o projeto errado, e contratou errado, foi um erro da Infraero. Quer dizer, então, no momento que fizeram algo, que a empresa que assume o aeroporto diz, não, está tudo errado, e nós vamos ter que demolir isso, na verdade, ali foi um dinheiro por uma decisão equivocada de uma estatal. A empresa que está assumindo agora. Porque não foi a Infraero que fez a obra.
A Infraero falhou no seu dever de fiscalizar. A empresa que fez errou ao fazer. A empresa ao fazer. No caso do Porto, e esse é o problema. Nós precisamos ter um poder público capaz de fiscalizar. A obra do aeroporto está sendo demolida pelo atual... Exatamente, mas foi uma empresa privada que fez. Não foi sabor irresistível, sabor irresistível e qualidade que vão te surpreender. Experimente. Aliás, não preciso dizer para o doutor Argolho experimentar, porque ele é o rei das linguiças e salsichões da Castro, adora. Está disponível na rede Zafari, qualidade desde 1960. O Cremers informa aos médicos do interior que continua com sua campanha de atualização cadastral. O objetivo é facilitar a comunicação e integração do Conselho com os profissionais em atuação no Estado. Contatos estão sendo mantidos por funcionários das delegacias seccionais através de e-mail ou telefone. Colabore. Cremers, Estado de Alerta pela Saúde. Aliás, o presidente Fernando esteve aqui a semana passada e elogiou muito aqui a sua atuação, especialmente, o senhor colocou o assunto do hospital lá de Taquara no colo dele, né? Eles podiam recém-inspecionado as UPAs e tal. Aí o doutor Argolo vai lá e me coloca no colo. Mas é uma parceria que nós temos feito muito produtiva com o Conselho, porque nos chamam, a gente verifica as coisas e quando falta condições, chamamos o Conselho e o Conselho é muito efetivo. Falamos em saúde, né? Mas antes a questão da fiscalização do poder público. Vamos falar de vinhos. Vamos falar de vinho. As empresas de plano privado vão aumentar 5 vezes mais do que a inflação o que vão cobrar dos seus pacientes. Onde é que está a fiscalização do poder público? Onde é que está a fiscalização? Mas não tem fiscalização. O preço do medicamento, olha aqui, o mesmo remédio, vem da Holanda, vem em container. No Brasil custa R$50. No Uruguai, o mesmo remédio, o mesmo container, custa $50. Lá custa $5. Como é que tu explica isso? Não tem. É custo de produção? É a pesquisa? Não. É falta de governo. Onde não tem concorrência, tem que ter fiscalização do governo. França, Itália, Chile, Argentina ou Portugal. A Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva melhor o universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você. Passe em uma das lojas que tem a nossa Vinhos do Mundo. Na Cristóvão, 1493, na Getúlio, 1135 e na Lípio César, 203. Vinhos é na Vinhos do Mundo. A Unicred tem um lembrete para você, cooperado. Na hora de fazer a declaração do seu imposto de renda, utilize o código 136 para receber a sua restituição. Passe em uma unidade de negócios da Unicred e verifique a possibilidade de antecipar o valor a ser restituído ou até mesmo financiar o valor do pagamento do imposto. Se necessário, saiba como ficar tranquilo com o seu imposto de renda junto à Unicred, verificando a possibilidade da sua cooperativa Unicred. Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Bienal do Mercosul e um dos grandes oncologistas do planeta, ele que é sócio do Instituto Oncológico Kaplan, é a sua equipe. Mas hoje vem o próprio, vem o Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. Os senhores não têm ideia de como o tratamento do câncer avançou nas últimas décadas. Antes, os tratamentos eram sofridos e produziam muita mutilação. Os medicamentos, por sua vez, eram tóxicos, injetáveis e com efeitos colaterais às vezes severos. Hoje a medicina aprendeu a separar melhor os tipos mais ou menos agressivos de câncer, oferecendo o tratamento adequado para cada indivíduo em particular. A grande maioria das mulheres com câncer de mama, por exemplo, não necessita mais retirar o seio. Isso não é maravilhoso? Tumores muito difíceis no passado, como o câncer de pulmão, o melanoma e o câncer de rim, melhoraram muito com os novos tratamentos. Via de regra, esses novos medicamentos são mais ativos e têm muito menos efeito colateral. Ou seja, o tempo de tratamento tóxico e pouco eficaz ficou para trás. Converse sobre isso com seu médico.
Obrigado, doutor Gilberto Schwartz. Olha aqui, a Polícia Federal fez na manhã desta terça-feira, em São Paulo, uma operação contra grupo criminoso que fraudava perícias médicas no INSS. O prejuízo estimado é de 60 milhões. 25 milhões foram bloqueados em 10 pessoas presas. A operação Pseuda, como foi chamada, em conjunto com a Inteligência Previdenciária, Advocacia Geral da União, Ministério Público Federal e INSS, cumpriu 12 mandatos de prisão e 16 de busca e apreensão. 2 pessoas continuam foragidas. Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa era chefiada, veja bem, por uma auxiliar de enfermagem. Não. Dedicada a praticar fraudes contra o INSS, em especial nos benefícios auxílio-doença. A gente ri para não chorar, porque não existe. As investigações começaram em novembro do ano passado, descobrindo que as fraudes consistiam em requerer auxílio moradia, é o subconsciente, para pessoas, algumas que sequer figuravam como segurados do INSS, com o uso de documentos falsos e diversos artifícios. Pelo menos desde novembro de 2017, houve um prejuízo efetivo de 60 milhões de reais. O grupo criminoso valia-se de dublês, ou seja, pessoas se faziam passar pelo requerente durante a perícia médica, onde fingiam doenças mentais, tinham membros engessados, bem como usavam falsos relatórios médicos, diz a Polícia Federal. Os investigadores descobriram que as pessoas tiravam as próteses falsas após a perícia. A probabilidade é que o grupo agia há pelo menos 10 anos. O grupo também gerava aposentadorias falsas, confeccionava cartas de concessão de aposentadoria fraudulenta que entregue ao cliente permitia sacar irregularmente os valores depositados em seu FGTS. Parcelas dessa quadrilha era repassada ao grupo criminoso como pagamento pela falsa aposentadoria. Mas é uma organização, hein? Veja lá o que ele disse. Não. Falsificavam atestados médicos. Não era um médico que dava um atestado falso. Eu estou lhe dizendo, eu estou lendo justamente para esclarecer. Mas agora, é bom passavam pela perícia médica. Quem faz a perícia médica? Mas tu chega lá no perito com um documento falso, dizendo que tu é um doente mental. Tu chega lá com um quadro de doença mental. O que o perito vai fazer? Ele vai apelar ao poder divino para ter a clarividência de ver que aquele... Chega o cara uma pena engessada lá. Frequentemente. Olha, hoje, para tu fazer um hemograma, tu vai fazer uma glicemia no laboratório, eles te pedem um documento de identidade com foto. Tal era a prática do sujeito mandar um diabético fazer o exame, para depois levar para a perícia um resultado de exame com o nome dele, com uma glicemia elevada, e dizer, olha, sou um diabético, está aqui o atestado falso do meu médico, dizendo que eu estou nessas condições e tal. E como é que o perito vai se ver diante disso? Eu tenho uma amiga minha que se aposentou por ler. A mão dela não conseguia, ela digitava. O que viaja, o que carrega aquelas malas dela é uma coisa impressionante. Mas tu vê como essas coisas se prestam. Uma época eu fui presidente da junta médica da universidade. Não estava lecionando, estava na junta médica. Um professor, um titular, uma cadeira, me disse muito indignado. Olha, tem uma funcionária minha que está afastada por questão de saúde e eu encontrei ela andando de bicicleta no Parque da Redenção. Não vou dizer nada para ele. Eu estou preso ao sigilo profissional. Mas fui lá olhar. Esta funcionária, de fato, tem um problema esquizofrênica. Ela tinha um problema mental muito sério e tinha uma recomendação explícita do médico dela de que ela praticasse exercício físico, né, que procurasse ambiente aberto para diminuir a depressão, etc. Então, vê como as coisas com facilidade são confundidas. Esta funcionária enferma definitiva, ela não voltou mais ao trabalho. Ela tinha uma doença mental grave e irreversível. E estava andando de bicicleta no parque por recomendação do médico dela. E ela foi afastada porque estava completamente incapaz de lidar com a própria família, porque estava ouvindo vozes que mandavam fazer coisas, etc. Então, vê como é difícil. Não, aí foi o médico, foi a voz do médico. Mas, viu, doutor Argolo, tem casos também como aquele de hoje, rede social,
as pessoas às vezes se entregam na rede social, né? Tanto com a exposição de riqueza que tu não tem nem procedência e as pessoas expõem na rede social todo um consumismo absurdo e até coisas que de repente demonstram que algum problema existe ali. E a Polícia Federal está utilizando as redes sociais. Mas vamos lá, caso como aquele que ficou famoso no Brasil inteiro, a funcionária pública com licença médica se afastou do emprego e aparece ela com uma selfie em Barcelona com as amigas, toda sorridente em licença médica. Então, na verdade, como tem casos como esse, tem outros casos que a pessoa de necessidade de licença médica não tem e está, de repente, fraudando até. E veja, certamente, entre os afastados, há de ter um percentual de pessoas que enganaram o médico. Né? Há de ter, com certeza, pessoas que ludibriaram. Tem uma história famosíssima de muitos anos de uma funcionária do pronto-socorro municipal. Era num tempo que havia sacos de leite. Vocês lembram disso? Pegaram isso, né? Então, a funcionária ia lá, se mostrava completamente delirante e tal, e o médico afastava ela por um tempo. Eu voltava lá com uma amiga, e a amiga dizia, olha, eu não consigo mais manter ela em casa, e faz coisas, às vezes passa o dia em cima de um armário, umas coisas e tal, né? E eu, o médico... eu já vi acontecer, inclusive, com doentes. Aí, e ela sempre ia com um saco de leite, todo molhado por fora, chegava no consultório, largava em cima da mesa do médico o saco de leite. Aí um dia o médico, já cansado com aquela história, e ela dizia, não, porque eu estou sadia, porque ficam dizendo que eu estou louca, não sei o que é. O médico disse, a senhora acha que está bem? Tá, então vou lhe liberar para o trabalho. Ela pegou, deu uma mordida no saco de leite, doutor, que bom, vamos tomar um leite para comemorar. Deu um banho de leite e tudo. Então, vê que simulação, né? Os caras fazem as coisas mais fã. Deu um banho de leite no médico. Muito e no fim apareceu, era tudo uma simulação. História dessa todos nós temos, né? Desse tipo aí, né? Paulo Sérgio, que vergonha, o presidente do teu partido, o PP, recebendo visita no Congresso da Polícia Federal. Ele não tem partido, não tem time de futebol, ele não tem nada. Do teu partido. O sistema eleitoral, exemplo do sistema penitenciário, está falido. Não é mera coincidência. Os nossos parlamentares, em atitude de reserva de mercado, não quiseram fazer a reforma política. 28 partidos com assento na Câmara dos Deputados. Loucura. O Welser lá de Erechim. São 20. Na verdade, só errou de um, porque são 27 partidos. Com representação. Nessa troca de partidos, será que não foi um para um 28º? Pode até ter acontecido, mudou tanto, né? Mas eram 27 líderes. O registro que aqui no Rio Grande do Sul não teve, nenhum deputado trocou de partido. Isso é uma coisa importante. Isso é uma coisa importante, sim, é verdade. Teve ex-deputado que trocou de partido. Ex-deputado? Mas aí... Foi o caso do Mano Change. Ele e o pai trocaram de partido. Mas a Regina Becker trocou de partido, foi para um, o Fortunato foi para outro. Deputada estadual. Mas deputado... bom, aconteceu. O Mano não é deputado. Não, a Regina é. Me permita fazer um registro sobre isso. A Regina já trocou 3 vezes, né? Quem? A Regina. Foi 3? Ela era do PDT, foi pro... PSB, agora foi pro Solidariedade. Onde é que ela foi agora? Agora ela tem um eleitorado cativo, que são os amantes de pet, não sei o quê. Ela pode ir para onde quiser, que esse grupo vai junto, né? Nós vamos ver, daqui para o fim do ano, talvez, uma dos fins mais deprimentes que um governo pode ter, que vai ser o do governo Temer. O presidente Temer anunciou que é candidato à reeleição, não poderia ser diferente, me parece, porque se ele não faz esse anúncio, ele se esvazia completamente agora, porque vão começar os debates para a sucessão presidencial, e se ele diz desde logo, olha, eu não sou candidato a presidente, ele toma café frio imediatamente. Então ele estava obrigado a dizer que é candidato a presidente. Mas já prometeu que o Henrique Meirelles vai ser. Muito bem. Mas ele estava obrigado a dizer que é candidato a presidente. Ele ainda está dizendo que vai ser, mas vai ser o Meirelles. Ele está obrigado a dizer. Mas tão logo fique claro que ele não é candidato, ou que a candidatura dele é inviável, porque me parece que a candidatura é inviável,
nós vamos ver o fim mais deprimente que um presidente da República teve em toda a história republicana do Brasil. Eu tenho na lembrança alguns fins que foram bastante tristes. O presidente Figueiredo teve um fim ruim, que nenhum presidente gosta de ter. Não gosto mesmo. Eu acho que ele teve um fim. Ele saiu pela a história ainda vai render homenagem ao É diferente a história reconhecer no fim que ele teve um bom governo. É diferente. Mas ele saiu pela porta dos fundos. Mas porque estava errado. Ele saiu pelas portas. Porque estava errado. Ele teve um fim. O entendimento constitucional dele era esse. Ele não podia passar por Sarney. Ele saiu pela porta dos fundos. Porque, como ele tem duas denúncias... Sabe onde é que ele foi? Foi visitar o Tancredo. Ele tem duas denúncias criminais, ele tem duas denúncias criminais barradas no Congresso contra ele, terá até o fim do governo mais uma, com certeza, e antes do fim do governo dele, iniciará uma romaria de denúncias contra ele, de aliados que vão se oferecer para fazer as delações premiadas contra ele, porque ele vai se esvaziar de poder e vai começar a rifa contra o presidente da República. Vai ser dos fins mais deprimentes, melancólicos que um governo já teve. Agora, simulação, doutor Eduardo, falar em simulação, tem vai ser das coisas mais tristes que um país já assistiu. Do presidente Temer, é o Coronel Lima. Sim. O Coronel Lima anda de cadeira de rodas, o coitado. Não pode depor da Polícia Federal, porque ele tem abalo psiquiátrico. Como é fácil. Essa é a mais visível de todas e nós aceitamos isso. Não, mas essa é a defesa. Mas assim, do Congresso, daqui para diante o poder dele vai se esvaindo, ele ainda mantém alguma lealdade que é devida ao poder, ou ao pouco poder que ele ainda tem. À medida que ele for perdendo o poder, toda e qualquer lealdade que ele ainda detém ou que ainda lhe é prestada vai se esvair. Eu só discordo. E ele vai ter um fim melancolíssimo. Eu só discordo, Eduardo, que eu acredito que o presidente poderia terminar, o presidente Temer poderia terminar muito melhor se não fosse candidato. Tá? Eu acho que... E não vai ser? Não, mas pode até não ser, mas só o fato de ter anunciado que é candidato... Não, sabe, eu acho que o que ele tinha que fazer é dedicar o tempo inteiro dele dizendo, olha, eu estou deixando a questão da campanha eleitoral de lado, eu vou focar na questão das ações de governo, para pavimentar para quem vai assumir, que seja quem for, uma situação melhor de governabilidade para governar. Eu não tenho dúvida que ele cresceria se fizesse isso. Tá? Agora, no momento que ele assume uma candidatura, e influenciado por pessoas próximas a ele, que disseram que ele tem que ser candidato, porque ele vai defender seu governo nos espaços de rádio e televisão, eu quero dizer que acho que um equívoco do Temer vai levar a esta situação. Muito pior do que se não fosse candidato, café frio. Tá? Ele, candidato ou não candidato, ele se encaminha para um final de governo. No momento que ele é candidato, mas sem perspectiva de vitória, tá? O café frio o resultado é o mesmo. É o mesmo. E segundo, tá? Sem perspectiva de vitória. O café frio é o mesmo. E segundo, ele está desviando a atenção para uma campanha eleitoral, entrando na guerra entre os candidatos de centro aí, que tem uma quantidade de candidatos de centro. Ele está chamando o bombardeio de candidaturas contra ele. Eu acho que se ele ficasse cuidando do governo até o final, ele ganharia muito mais. Terminaria com esses problemas todos, tá? Terminaria tendo que responder depois de deixar o governo por essas denúncias, mas eu acredito que ele terminaria muito bem e cresceria se dissesse, olha, eu não vou cuidar de campanha eleitoral, eu não vou me envolver na campanha eleitoral, eu vou cuidar do governo, vou tentar... Ele tem uma vantagem, como a campanha ela vai começar só a partir de 16 de agosto, ele teria ainda o primeiro semestre. Ah, e teria, depois da eleição, em novembro e dezembro... Quando é a convenção do PMDB nacional? Eu nem sei qual é o prazo, mas as convenções todas vão acontecer... Mas já está agendado. Mas as convenções todas vão acontecer de todos os partidos lá no finalzinho de julho início de agosto. Quer dizer, vai ser nos últimos dias de julho, início de agosto. Quer dizer, muito tempo que tem pela frente ainda. Será que essa não foi a primeira avaliação, a avaliação do ano passado? Quando ele assumiu, disse assim, olha, eu vou tentar fazer um governo de estadista, eu vou tentar fazer algumas reformas, eu vou tentar uma aliança com o Congresso e vou tentar levar um governo até o fim e não vou à reeleição. Isto não deu certo.
Plano B, eu tenho que continuar presidente da República a qualquer custo. E aí eu vou para o fim melancólico. Eu tenho a impressão que esse já é o plano B. Por exemplo, esse já é o plano B, porque ele tentou isso. O fato ele foi o primeiro. O fato dele seria melancólico em qualquer o fato dele ser, ser candidato, por exemplo, já criou um problema com o presidente da Câmara. Quer dizer, já criou um problema. E o presidente da Câmara, nesse momento, ele tem o poder de definir a pauta da Câmara Federal, de colocar aquilo que vai ou não vai ser votado. Ele é indispensável. Então ele precisa do presidente da Câmara. No momento que ele se coloca como candidato, e o Rodrigo Maia, por mais que diga que é candidato, é um dos que vai ficar pelo caminho. Logo assumir a presidência. Terezinha Dutra aqui, de Santa Maria, passou pela produção aqui. Por que o Rigoto não se candidata ao governo do Rio Grande do Sul com o Beto Albuquerque de vice? Olha aí. Olha, eu quero agradecer a Terezinha. Dona Terezinha Dutra. Quero agradecer a Terezinha pela mensagem, mas eu acredito que a questão de candidatura ao governo, eu já passei pelo governo do Estado, poderia até ter continuado mais 4 anos, mas os equívocos de condução, de demora de tomada de decisão, de ficar no governo até o último dia, de não entender a transferência de votos. Acho que a Ieda lhe deu um golpe fatal. De não entender a transferência de votos nos 10 últimos dias para definir quem deveria estar comigo no segundo turno, já que todas as pesquisas me davam ou ganhando no primeiro ou ganhando no segundo turno. Então nós não tivemos essa capacidade de avaliação e não tivemos... Aquela história do vote na Ieda para tirar o Olívio. Deixaram de votar. Foram 10 dias decisivos e faltaram 17 mil votos. Agora, eu quero dizer que eu ter governado o Estado mais 4 anos era uma realidade. Eu voltar a governar o Estado depois de terem passado 3 governadores, e aquilo tudo que nós planejamos, projetamos, encaminhamos, de alguma forma, no passar do tempo, ficou prejudicado, e eu não vou analisar as razões, mas é totalmente diferente. Então eu agradeço, mas essa possibilidade... Gostaria de discordar do governador Rigoto. O povo está quieto, agora, mas certamente pode ter é uma certeza... lembrança que agradaria muita gente. O povo está quieto, mas pode ter certeza que a maioria daqueles corruptos que compõem o Congresso não irão se reeleger. Está lhe contrariando aqui. Quem é que diz isso? O Nelson de Passo Fundo. Nelson, eu gostaria de concordar contigo e ver isso acontecendo, mas me cobre. Eu estou dizendo isto hoje, dia 24 de abril. Nós vamos ter a eleição no dia 7 de outubro. Eu não acredito que a renovação na Câmara Federal, infelizmente, eu não estou dizendo que eu concordo com isso, estou dizendo que o sistema, a estrutura, o sistema vai levar a isso. Vai ser em torno de 25% no máximo. Eu desejo imensamente que tu esteja certo, também. Nelson de Passo Fundo. Eu também. Desejo imensamente que tu esteja certo. Mas tem o mesmo pensamento que eu que dificilmente isso vai acontecer. Mas não passa de 25%, mas olha... Desejo imensamente que tu esteja certo. O Temer pode acontecer o que aconteceu como era o De La Rua, né? De La Rua na Argentina. Que ele chegou a uma hora que ele não tinha mais condições de governar e entregou assim, assumiu o pequenininho aquele que era presidente do Senado, que terminou até tendo uma administração razoável ali, daquela crise terrível. O presidente simplesmente abandonou porque não tinha mais condições, lembra? Lembro, claro. Olha aqui. Oi, Paulo, tudo bem? É mais um ano de eleições, o que vai acontecer... Que estes homens que sacaram o país é tudo blá blá blá, vão continuar a roubar os pobres. Minha pergunta, o que adiantou esta reforma trabalhista? Mentira para o povo que geraria um emprego, tudo mentira. O que gera emprego é abaixar esses impostos que assaltam o bolso do povo. E não existe retorno nenhum, só a vida mansa destes políticos ladrões que estão aí. Falam do Paraguai, mas lá está melhor do que viver aqui no Brasil. Fala para o doutor Argolo... Crescendo a 4% ao ano durante uma década. Fala para o doutor Argolo que a saúde precisa de homens como ele. Ele deve ser o ministro da Saúde. Se alguém se eleger presidente da República, tem que escolhê-lo como ministro da Saúde. Os que estão lá não entendem nada de saúde e estão metendo a mão no dinheiro alheio. Natalino de São Léo.
Muito obrigado, senhor Natalino. Fico muito lisonjeado. Não vai acontecer nunca, né? Mas por quê? Fico muito lisonjeado. O senhor não aceitaria, se fosse convidado? Não, eu acho que nós não podemos misturar essas coisas. Já me perguntaram, não, por que não te candidata a deputado? Fui convidado a ser candidato. Uma coisa é tu trabalhar no sindicato, outra coisa é trabalhar em política. E se tu misturar essas coisas, primeiro, partido é de uma parte, o sindicato tem que ser de todos, né? Então, já não pode ter partido que tu já põe a perder o teu sindicato. Quando mistura, não dá certo. E está cheio de exemplos por aí de sindicatos praticamente filiados a partidos e dá no que dá, né? E a outra coisa é o seguinte, se tu te dedica ao sindicato e depois vai concorrer a um cargo político, a primeira interpretação é assim, ó, sabe o que ele queria com o sindicato? Ele queria se promover para ser político. Então, não dá. Se é uma coisa que não vai acontecer comigo, vai ser me envolver com qualquer coisa política. Paulo Sérgio, ex-governador Germano Rigoto, merece todo o meu respeito e admiração pela conduta ilibada na política. Agora, tu comparar... Eu nem vou ler o resto. Não vou ler. Não dá para ler. O Dilon Camilo de Canoas. Quero mandar um abraço para Só para o Eduardo lendo aqui. Eu quero mandar um abraço para o Camilo, agradecer o carinho. Aí acho que realmente só a segunda parte, Camilo, da crítica a outra pessoa, eu acho que realmente não vale ser lida. Mas um abraço carinhoso e obrigado. Viu? Eduardo Dualdi, o homem que substituiu o De La Rua. O Dualdi. Paulo Sérgio, o doutor fala em médico perito como entenderia um clínico geral fazendo perícia em um paciente com doença cardíaca ou renal, se no caso não é clínico geral, que sempre de pronto contesta o laudo do especialista. Como isto é possível? Obrigado, Paulo. Eu sinceramente não entendi bem. Como é que um clínico pode fazer perícia de uma pessoa que tem um laudo de doença cardíaca ou renal? Sim. Tá, entendo. Como é que ele tem especialidade? Não. A perícia não é uma coisa da cabeça do perito, né? Ela tem guidelines, ela tem regras bem definidas, tem protocolos. O perito segue uma sequência de passos que estão muito bem estabelecidos e construídos juntos com os especialistas, especialidade por especialidade. Então, não é um sujeito que chega lá e diz, acho que... Não, ele segue uma sequência de procedimentos que levam a uma conclusão, né? E que estão todos escritos, documentados e que são periodicamente revistos, né? São protocolos, são sequências de procedimentos bem definidos. Uma outra coisa, o doutor Argolo conhece a matéria muito melhor do que eu, mas também para eu poder esclarecer, já que eu dirigi o Ministério Público durante muito tempo, o perito ele não vai dizer, como é que eu vou colocar isso? Ele não tem condições de dizer exatamente que aquilo que está ali aconteceu exatamente. Ele tem condições de face os documentos e o que ele pode examinar no momento é plausível aquilo que ele está vendo. Mas ele não pode pedir a opinião do especialista? Ele pode. Até pode, eu imagino que sim. Mas geralmente já vem para o perito por exemplo, a opinião do especialista. Deixa eu colocar para o telespectador para ver se ele entende. Eu agora, em dezembro, me submeti a uma cirurgia. Então, eu fui antecipadamente com um laudo médico dizendo, olha, o Veiga precisa fazer tal cirurgia. Então, ele me deu licença médica a partir do dia da cirurgia. A cirurgia era de tarde, então eu tenho licença médica a partir do dia da cirurgia. Feita a cirurgia, então o perito foi na minha casa, quando tinha já então, a cirurgia, o laudo médico dizendo o que eu tinha me submetido com a documentação toda, e ele foi até a minha casa para dizer que eu tinha feito a cirurgia, uma semana depois, que ele me olhou, viu os documentos e disse assim, bom, o Veiga, aparentemente, quer dizer, eu estou com sutura na barriga, eu estou ali com dreno, com isso, com aquilo, aquele outro, ele diz assim, o que ele pode dizer? Ele sabe o que aconteceu dentro da minha barriga? Todos os indícios apontam ele não sabe o que aconteceu internamente na minha barriga, ele não sabe. Mas ele diz assim, bom, o outro Veiga está aqui, deitado, está com a barriga costurada, o médico diz que foi feito isso. Uma semana depois, a aparência dele é compatível com isso aqui que o médico disse que fez.
Está aqui os documentos, está aqui o laudo hospitalar, está aqui os documentos do hospital, ele teve internado no hospital, toda a documentação diz que ele teve no hospital tantos dias, está aqui. Bom, está aqui. O que isso quer dizer? É compatível com o que o médico disse que fez e todos os documentos do hospital. Então tá, esta semana que ele não trabalhou, ela está de acordo com isso e ele pode ficar em casa em recuperação mais uma semana. É compatível com o quadro que diz que foi feito nele. Agora, o médico não assistiu à cirurgia, não viu o que foi feito dentro da minha barriga, não sabe nada. O perito, então o médico, o perito disse assim, que é uma junta, na verdade, disse, olha, isto aqui, esta documentação e o quadro que ele apresenta neste dia é compatível com tudo isso certo, que foi como o senhor disse, só tem um problema aí. Isso. O médico jamais falaria dentro da barriga, né? Não, claro, eu estou falando como leigo, evidentemente, para que ele entenda como é que funciona. Vamos ao ponto final com o Gimo e FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Olha aqui, ó, muitos aniversariantes aqui, eu vou até dar antes do ponto final dos aniversariantes. Por exemplo, o ministro José Nery da Silveira está de aniversário, coisa que deixa todos nós felizes. Grande pessoa. Aqui gostamos dele. O José Sarney, ex-presidente da República também. Esther Grossi, o nosso guanaco lá de Bagé. Carlos Sá Azambuja, de aniversário, o homem que votou a favor do Collor. E eu passei a admirar o guanaco por isso, né, pela coragem que ele teve, que não foi qualquer um. Né? O guanaco votou a favor do Collor. Nosso colega aqui, o Rafael Badalete, foi gostando do aniversariante aqui. Armando Carlos Ros, lá de Nome Toque, prefeito de Nome Toque. Olha, parabéns ao prefeito, aniversariante. Concorda? Parabéns ao prefeito. Então tá bom. Ana Luísa Gonçalves. Helena Toneto, nosso amigo Hermes Ribeiro de aniversário. Hermes Ribeiro. Nosso colega, amigo, dono da Rádio Liberdade, lá de Canguçu. O José Carlos Fogaça, Daniela Folador. São alguns dos aniversariantes de hoje, entre tantos. Então, um abraço a todos eles. Vamos ao ponto final, doutor Paulo de Argolo Mendes. Perfeito. Eu queria aproveitar essa oportunidade para falar um minuto sobre vacina e sobre gripe. Começou agora, ontem, a vacinação contra a gripe. A Prefeitura de Porto Alegre está com dificuldades de abastecimento, que, diga-se, não é problema do secretário nem da secretaria, é problema do Ministério. Nem do Marquesan? Teve problema nem do Marquesan. Até brinco com o Erno, digo, Erno, tu anda muito mal-humorado. Eu acho que é muita convivência com o Marquesan que está te deixando assim. Mas, enfim, vamos falar sério, deixar de bobagem. A vacina já está sendo aplicada. Nós, lá no Sindicato Médico, quero dar isso como exemplo. Quer dizer, se a vacina fosse ruim, tivesse efeito colateral, tivesse perigo, não sei o quê, o Sindicato dos Médicos não estaria colocando à disposição dos médicos que estão em fila lá se vacinando. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, ao contrário do que eu conheço pelo país afora, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul abre de segunda a sexta, das 7 da manhã às 9 da noite. E sábados e domingos, das 8 da manhã às 6 da tarde. Então, no horário normal de funcionamento do sindicato, nós estamos vacinando todos os médicos associados. Então, eu quero com isso sublinhar assim, os médicos sabem como é importante a vacina e vão se vacinar. Essa é a recomendação Doutor que eu Eduardo quero Lima fazer. Veio, seu ponto final. Só se tu me dá um minuto... Não, um minuto não dá. Meio minuto, 30 segundos, 15. Depois sobrar, lhe dou. 10 segundos. Eduardo. 8. Eu vou fazer 2 registros muito rápidos. Primeiro, dar os parabéns ao general Leal Pujol, que hoje recebeu a comenda do Mérito Farroupilha na Assembleia Legislativa, a mais alta condecoração do Legislativo Gaúcho. Eu estava lá presente, representando a confraria Amigos para Sempre. E nosso colega na medalha. Nosso né? colega, na medalha, nosso colega, também. Exatamente. Nós dois temos. E colega também na confraria, né? E colega também na confraria. Essa confraria Também tem uma honra de ter recebido. Nós somos 3. Muita honra. também recebeu, os dois aqui receberam também. Todos, bom, então a mesa toda tem a Muito bem. E Aliás, nessa confraria não está o governador Rigoto. não está.
é uma falha nossa. Sim, já está o Sartori, está o Jair Soares. Pô, daqui a pouco vai dar briga de governador. Só tem governador. Só tem governador, vai ser a confraria dos governadores. Bom, mas ele não pode, está sempre viajando. E o outro registro que eu quero fazer é que hoje, ali no Palácio Piratini, no jardim do Palácio Piratini, a Promotoria de Defesa do Consumidor e a Promotoria do Meio Ambiente fizeram a doação de 7 viaturas para a Polícia Civil, para a Brigada Militar. Estiveram lá prestigiando o Procurador-Geral, Fabiano Dall'Azen, e o Subprocurador-Geral, Marcelo Dornelles, junto com o governador do Estado, o Ivo Sartori, e o secretário de Segurança, essa doação. Trabalho que eu registro aqui dos dois coordenadores, o Alexandre Saltes, que ainda não veio no programa, e o André Marquesan. Convidar o Alexandre Saltes. Esse é uma grande figura. Já veio no programa, sim. Já esteve aqui, faz tempo, mas esteve. Não, da segunda leva, estou dizendo. Bom. Depois que tu convidaste ele de novo, ele ainda não veio. Bom. Não, mas vem, ele é importante para nós. E uma pessoa de opinião forte, eu gosto muito do Saltes. Ricardo Alfonsin, seu ponto final. Rapidamente, para dar os 30 segundos depois para o Argolo lá, né? Tem duas angústias dos nossos produtores rurais do Rio Grande do Sul agora para os próximos dias. Dia 30 vence a adesão ao Fundo Rural, que está angustiando essa dívida que veio por decisões contraditórias do Supremo, e essa adesão causa dúvidas de toda a hora dos nossos produtores se adere, se não adere. Outra questão é que no dia 31 de maio nós temos também a questão do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, que deve ser feito, e nós aqui no Rio Grande do Sul temos uma situação complicada. O doutor Alexandre Saltes é um dos causadores dessa complicação, que é o nosso bioma Pampa, que está aí causando dificuldades para os produtores para fazer esse Cadastro Ambiental Rural. E nós temos amanhã na UAB, às 18 horas, a Comissão do Direito Agrário e do Agronegócio, Paulo Sérgio, e a Comissão de Direito Ambiental estará promovendo um evento para esclarecer essas duas questões, trazendo a debate. Então, estão todos convidados, está aberto ao público, não são só advogados. 18 horas na OAB. E dia 3, nós teremos em Brasília, no OAB Brasília, um evento com a revista Imprensa, aberta revista Imprensa, sobre a liberdade de imprensa. É o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Dia 3 à tarde no OAB Brasília. Seu ponto final, governador. Primeiro, antes do ponto final, agradecer o Napoleão. Tem gente mandando aí pelas redes sociais cumprimentos para o programa. O Napoleão que está nos assistindo e o Seu Jader reclamando de novo que não lê nenhum comentário que é comentário crítico à direita. Quer dizer, qualquer comentário... Eu não sei, ele está reclamando. Diz que não é a primeira vez que ele reclama. O Paulo é da imprensa golpista. Olha aqui, ó. Já constatei. Tem 316 WhatsApps entraram aqui. Qual é que eu leio dele? É verdade, é verdade. Mas que é da imprensa golpista? Mas só para dizer o seguinte, Paulo, quando o doutor Argolo falava do problema de cobranças excessivas de planos de saúde e tal, eu acho que tudo que acontece no Brasil tem muito a ver com falta de regulação, de fiscalização. Exatamente. E existem agências reguladoras que, ao longo desse tempo, foram instrumentalizadas. Quer dizer, me ajuda o termo, não é instrumentalizadas, elas... Na verdade, foram utilizadas sendo ocupadas por pessoas não qualificadas. Aparelhadas. As agências reguladoras foram e continuam sendo aparelhadas. Pessoas não preparadas e que não cumprem com suas obrigações. Aí o que acontece? Aquilo que tinha que regular, que tinha que fiscalizar, não regula e não fiscaliza. Existe projeto. Felizmente, depois da Lava Jato, tu teve uma modificação com a lei das estatais. Hoje, para entrar numa estatal, no sistema financeiro, primeiro, tu tem que ter desvinculação tu não pode ter sido dirigente partidário, tu tem que ter uma especificação técnica, uma qualificação para ocupar. Então, mudou. Hoje, nas estatais, tu tem muito mais controle com relação a quem vai receber. Agora, nas agências reguladoras, não existe isso, porque o projeto está parado no Congresso Nacional e não querem aprová-lo. 10 segundos para o senhor. 10. Bem, muito rapidamente, muito objetivamente. Resfriado é uma coisa, gripe é outra. Vacina da gripe não dá gripe. Eu canso de ouvir falar assim, eu fiz a vacina 10 dias depois. Não.
A vacina da gripe é feita com um vírus morto. Aquele vírus é incapaz de causar qualquer gripe. O que as pessoas têm, e nós todos tivemos várias vezes aí ao longo do último ano, são resfriados. Quem tem gripe está na cama. E tem 15, não anda assim, fica 2 dias em casa e vai trabalhar. E para a vacina começar a... Tem 10 dias, 10 a 15 dias. Obrigado, doutor Argolo, obrigado, doutor Eduardo, doutor Germano Rigoto, obrigado. Importante a sua... Saudade do doutor Zé Nery da Silva, ministros como ele no Supremo Tribunal Federal. É verdade. Bah, que grande falta figura. Faz esse tipo de gente. Grande figura. Vem aí a nossa... Vera Armando aqui de Porto Alegre, os nossos colegas do interior com o Jornal da Pampa. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. E Banrisul, o grande banco do Sul.